Para quem eu ainda não conheci ou não vi antes, meu nome é John. Eu trabalho com DevRel aqui na Arize, principalmente focado no nosso produto Phoenix, mas também costumava focar na Rise Enterprise também. E o artigo que vamos analisar hoje se chama, na verdade, introduzindo uma técnica chamada COCO, ou cadeia de pensamento contínuo. É chamado de algo um pouco diferente, mas vamos entrar nisso em um segundo. Vamos começar aqui com um pequeno resumo de algumas coisas que aconteceram na última semana. Como sempre, se vocês tiverem perguntas enquanto estamos passando por isso, fiquem à vontade para deixá-las no chat ou na seção de perguntas e respostas. Qualquer um está bom. E, por favor, não sejam tímidos para fazer isso. É sempre divertido quando recebemos algumas perguntas enquanto estamos passando por isso. Mas sim, em termos de algumas histórias que eu coletei na última semana ou mais, esta obviamente não é uma lista exaustiva de tudo o que aconteceu. Essas são apenas algumas que chamaram minha atenção e que eu achei que poderiam ser úteis para destacar por várias razões diferentes. O primeiro deles é que a NVIDIA teve a sessão deles na CES no início desta semana. Para quem não sabe, esta semana é a CES, então temos muitos anúncios e tudo mais no espaço eletrônico. Então a NVIDIA teve sua apresentação, que foi completa, e anunciou um monte de coisas. Eles, né, anunciaram em uma série de modelos que são baseados na Llama 3.1, ou apenas a série de modelos Llama, da equipe da Meta, e eles basicamente ajustaram esses modelos para serem especificamente muito bons como agentes e realmente bons para chamadas de função. Então, esse é um desenvolvimento interessante, seguindo a NVIDIA. Este processo de ajuste de modelos de base existentes, caminho para baixo. Esse processo de ajuste de modelos de base existentes, em vez de começar a partir de bases anteriores e fazer um treinamento e pré-treinamento mais extensivos, então, meio que uma informação interessante, um detalhe daquele lado. Eles também anunciaram um monte de outros hardwares, incluindo uma nova série de GPUs, que será ótima quando elas forem lançadas, especialmente para o pessoal dos modelos locais. E então, uma que foi realmente interessante lá também é, eles anunciaram uma plataforma chamada Cosmos, que é toda voltada para a IA física. Então, pelo que eu entendo, é uma série de modelos, ferramentas, estruturas e diferentes tipos de capacidades que são todas destinadas a melhorar a experiência de trabalhar com IA no mundo físico. Então, como você conecta a IA à robótica e como você faz esses sistemas funcionarem juntos corretamente, o que é uma área interessante, tem sido promovido como uma área que vai meio que aumentar em popularidade, investimento e tudo mais nos próximos anos. E isso apenas se refere a um vídeo. Apostando ainda mais nisso, se você quiser, a outra parte que eu queria destacar era Anthropic. Tem uma postagem meio interessante que saiu recentemente sobre o plano deles para o H1 de 2025, para esse protocolo de contexto de modelo que eles lançaram há algumas semanas, talvez há alguns meses. Neste ponto, para quem não está ciente do protocolo de contexto de modelo, basicamente, o padrão da Anthropic de como você se conectaria a um modelo, eles descrevem como um padrão universal do tipo USB-C para como você fornece informações a um modelo ou conecta um modelo a diferentes sistemas que você pode ter. E eu acho que toda essa área de conectar modelos a diferentes sistemas ou ter agentes trabalhando juntos e meio que ter essa interconexão entre diferentes sistemas de IA é algo que estamos vendo com muito mais foco. E então, seja o protocolo de contexto de modelo da Anthropic que se torne um padrão ou outra coisa, eu acho que nós vamos ver vai ser interessante ver o que acontece nesse espaço. E eles têm esse plano para o H1 de 2025, que é meio interessante de ler. Tenha uma noção do que eles estão pensando para desenvolver esse protocolo nos próximos 6 meses ou mais. Incluindo mais um aqui também, que é a Meta removendo a verificação de fatos. Isso é algo que saiu, eu acho que é esta manhã, ou talvez ontem. Eu não vou dizer muito mais sobre isso. Apenas uma história nova e interessante que surgiu é que eles estão voltando a verificar suas plataformas. E então, finalmente, esta é a última história. Aqui está o motivo pelo qual eu coloquei o Wish no título. O DeepSeek V3 foi um lançamento de algumas semanas atrás, e a razão pela qual eu coloquei isso aqui é porque tem sido algo empolgante do meu ponto de vista. Porque, basicamente, o DeepSeek V3 conseguiu superar alguns modelos de ponta existentes em um conjunto de benchmarks. Obviamente, os benchmarks vão variar dependendo de quem está testando e tudo mais. Então, não é só isso. Não quero dizer que é melhor do que todos esses modelos, mas está pelo menos na mesma liga que eles e consegue superá-los em alguns benchmarks. E se você acreditar em todos os relatos, eles o treinaram usando cerca de 5 milhões de dólares, o que é como múltiplas ordens de magnitude, a menos do que vimos para outros modelos de desempenho semelhante. Eles tiveram um processo mais barato para um modelo poderoso, interessante e ótimo de ver até do ponto de vista do consumidor. Interessante ver da perspectiva do consumidor. Todos os custos associados ao uso do modelo são menores. OpenAI com plano de $200 por mês. Mostra que o preço dos sistemas de IA está se expandindo em ambas as direções. Temos coisas empurrando a curva de custo para baixo também.
Então é pelo menos bom ver isso. É meio que temos algumas coisas que estão empurrando a curva de custo para baixo um pouco também. Então, um monte de lançamentos interessantes. Espero que haja algumas novidades para as pessoas que estão acompanhando o setor. Mas é isso, eu vou começar a leitura do artigo que temos para hoje e podemos entrar em mais detalhes a partir daí. Deixa eu só dar uma olhada no chat rapidinho. Incrível. Sim, os links estão no chat para todos aqueles que falamos também. Se alguém quiser dar uma olhada mais profunda. Ok, então. Agora vamos para o artigo que temos para hoje. Eu mencionei que está introduzindo essa técnica chamada Coconut, ou cadeia de pensamento contínuo. O título do artigo é Treinando grandes modelos de linguagem para raciocinar em um espaço latente contínuo, mas Coconut é um pouco mais chamativo. E este é outro artigo de uma equipe da Meta. Na verdade, já cobrimos muitos artigos da Meta na série agora por um bom motivo. Há muita pesquisa realmente interessante saindo de diferentes equipes lá. Então, isso é ótimo de ver. E então o próprio artigo foi lançado há apenas algumas semanas, mais ou menos no meio de dezembro. Então, estamos bem recentes nesse aqui. E então conseguimos ver um pouco da reação a isso, mas ainda não muito. Mas ainda é um artigo interessante para cobrir. E a ideia principal aqui é que, se você olhar como até mesmo os humanos realizam algumas tarefas de raciocínio complexas, eles realmente não fazem isso. Mas o artigo começa citando alguns testes e experimentos científicos onde eles estão acompanhando a química cerebral e meio que a atividade cerebral. Enquanto os humanos raciocinam em tarefas complexas, os cientistas descobriram que, às vezes, pulamos nossos centros de linguagem quando estamos, como humanos, passando por essas tarefas de raciocínio complexas. Não vamos traduzir todos os nossos pensamentos em uma linguagem real, enquanto estamos passando por esse processo. Pulamos essa etapa, nós pulamos esse centro do nosso cérebro, em comparação com quando estamos pedindo aos modelos para fazer esse tipo de raciocínio passo a passo e esse tipo de isso mais iterativo. Explique seus pensamentos à medida que você vai processando. Eles têm que converter tudo em linguagem, estamos meio que forçando-os a trabalhar através do seu centro de linguagem dessa forma. E assim, este artigo basicamente fez a pergunta sobre o que aconteceria se fizéssemos uma cadeia de pensamento típica, mas não estivéssemos pedindo aos modelos para traduzir de volta para uma linguagem legível por humanos em cada etapa, e nós os permitimos seguir esse caminho mais eficiente, de apenas operar em seu próprio pensamento, em vez de traduzir isso para a linguagem em cada etapa. Então, é realmente uma pergunta interessante. Isso está sendo colocado aqui. Eu sempre acho interessante também quando eles comparam modelos a cérebros humanos de alguma forma e tentam tirar insights que vimos nos cérebros humanos e aplicá-los aos modelos. Então, é uma hipótese interessante que eles têm aqui. E então, vamos ver como eles realmente fazem isso. Uma coisa que eu quero abordar rapidamente é para qualquer um que não esteja familiarizado com a cadeia de pensamento ou que não tenha encontrado a cadeia de pensamento antes, apenas uma rápida introdução sobre isso. A cadeia de pensamento é basicamente uma técnica de pedir aos modelos que expliquem seu raciocínio antes de te dar uma resposta. Então, vá passo a passo, trabalhe através de um problema, dê a você meio que o texto de cada uma das etapas que eles passam para chegar a uma resposta. E isso já existe há bastante tempo. Não é necessariamente uma técnica nova de forma alguma, mas já foi mostrado inúmeras vezes para melhorar a precisão dos próprios modelos, forçando-os a pensar meio que passo a passo. Pensar mais leva a melhores resultados, como o OpenAI, e na verdade eles conseguem, na maioria das vezes, chegar a um resultado mais forte do que se fossem direto para uma resposta. Então isso é algo que já vimos bastante na indústria, até mesmo com coisas como 0.1 e 0.3 da OpenAI recentemente. Eles não estão fazendo exatamente a cadeia de pensamento, mas parece muito semelhante ao trabalhar o problema em linguagem. Eles estão fazendo algumas pequenas diferenças lá, mas a ideia é semelhante. Pense passo a passo e trabalhe através do problema. E isso pode ser feito por meio de sugestões, como no exemplo. Sugerir a um modelo com um exemplo de cadeia de pensamento e mostrar como trabalhar nisso, peça para ele pensar passo a passo. Você pode treinar o modelo para responder assim. Isso não precisa ser por sugestões. Isso pode ser por treinamento. A cadeia de pensamento é uma técnica existente que já está por aqui há um tempinho. E então, ao olharmos para a cadeia de pensamento contínuo deste artigo, é um estado alterado ou uma versão alterada da cadeia de pensamento. Isso usa estados do modelo em vez de uma linguagem legível por humanos para representar cada um desses pensamentos à medida que avança. Então, cada tipo de passo lógico que ele dá, em vez de imprimir isso como uma linguagem e como um texto para humanos lerem, na verdade isso representa apenas o estado do modelo naquele ponto. E usa isso para representar meio que o pensamento pelo qual o modelo passa. Então, se você olhar à esquerda aqui, temos um exemplo da cadeia de pensamento tradicional, onde você tem uma pergunta que está sendo levada a um modelo, um token é gerado para responder a essa pergunta. Esse token de saída volta, na verdade, é transformado em uma representação para então passar pelo modelo a partir daí. E você meio que continua esse passo de incorporar cada token diferente que é gerado. Então, você está passando por múltiplos passos
Mesmo que o modelo deva aceitar meio que as mesmas entradas e saídas de qualquer um dos lados, você está indo para esse passo extra de meio que criar um token de linguagem que pode ser usado ali para dar uma resposta legível por humanos nesses diferentes passos. Em comparação com a cadeia de pensamento contínuo, essencialmente, eles estão passando por esse estado, ou estado oculto, que é um estado oculto do modelo, em cada um desses passos, em vez de fazer com que ele traduza completamente esse passo em texto ou tokens que possam ser lidos de forma completa. E assim, como parte do artigo, eles passam pelo treinamento de um modelo para realmente usar essa técnica de maneira eficaz. Eles treinam um modelo GPT-2 e usam esse currículo de múltiplas etapas, que está representado na imagem abaixo, ou o que eles fizeram para mudar isso é que eles começaram com um estágio básico zero. Eles apenas apresentam um exemplo padrão de cadeia de pensamento. Então, uma pergunta seguida pela sequência de todos os passos que o modelo passa em linguagem, e então a resposta. E então, em cada estágio, a partir daí, eles fazem etapas finais ou passos finais que o modelo passa naquele exemplo, e eles basicamente substituem um passo de linguagem de cada vez com esse pensamento contínuo, estado do modelo. No final, eles estão apenas lidando com essa pergunta, pensamento, 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 até chegar à resposta. Aqui, não há etapas intermediárias que estão sendo impressas para o usuário, ou visíveis ou compreensíveis dessa forma. Mas você tem esses pensamentos que ainda estão acontecendo e o modelo ainda está passando por esse processo. E então, eles usam esses tokens EOT para meio que marcar onde os pensamentos estão, ou as fronteiras dos tokens de pensamento. Uma outra coisa a destacar com isso é que, no treinamento, eles usaram uma função de perda padrão, essa normal perda de log negativo, mas eles mascararam toda a perda, associada às perguntas e pensamentos latentes, então esses pensamentos aqui. E a razão para isso é que eles não queriam incentivar o modelo a comprimir os próprios pensamentos e tentar responder a pergunta com menos pensamentos. Eles não queriam que houvesse qualquer tipo de sistema de recompensa em torno disso. A brevidade da fase de pensamento, eles queriam continuar a focar apenas na qualidade da resposta e não tentar reduzir isso de forma alguma, o que é uma coisa interessante que eles fizeram lá. E assim, com isso em mente, isso os levaria ao modelo que foi treinado, e agora eles precisam ter alguma forma de usar esse modelo para inferência, com essa mesma ideia de que esses pensamentos latentes estão sendo calculados. E assim, a maneira como eles fazem isso é que o modelo pode estar em dois estados. A qualquer momento, um é o modo latente e o outro é o modo de linguagem. E assim, o modo latente é onde o modelo está pensando. Então, é meio que o estado de pensamento dele. Ele está passando por isso e representando cada um de seus pensamentos como esses diferentes estados do modelo, em vez de usar a linguagem. Então, ele passa por todo esse pensamento e você tem esses diferentes estados do modelo lá. E então, em algum momento, ele muda e diz: ok, agora eu sei o suficiente. Eu posso responder de uma maneira que seja legível para humanos. Entra no modo linguagem, funciona como modelo de linguagem normal e fornece resposta legível para humanos. E então a pergunta aqui que espero que algumas pessoas estejam pensando é: como você sabe quando mudar de volta para o modo de linguagem? Como você sabe que ele terminou de pensar se não tem certeza do que as representações de pensamento realmente significam? E curiosamente no artigo eles detalham isso com mais profundidade, mas eles começaram treinando um classificador binário para decidir essencialmente quando o modelo deveria ser mudado de volta para o modo de linguagem a partir do modo latente. E assim, eles passaram por todo esse processo. E então eles também apenas tentaram preenchendo como um comprimento específico para o modo latente, basicamente. Então é como dizer, ok, você pode preencher esse tanto de espaço com pensamentos. E eles descobriram que eram equivalentes em termos de desempenho. Então eles optaram por um modo mais básico, de apenas preencher esse tipo de comprimento para dizer, ok, você pode pensar por essa quantidade de tokens. Essencialmente, o que é meio interessante é que eles conseguiram optar pela abordagem mais simples, que é uma boa lição no geral também, enquanto você está passando por raciocínios por conta própria. Então é assim que eles conseguem lidar com os pedidos no tempo de inferência. E agora a pergunta é, como isso realmente funciona? Como isso se compara a algumas das outras abordagens, como a cadeia de pensamento tradicional ou outras aqui? O que eles apresentaram no artigo é que eles comparam esse método do Coco com algumas ressalvas diferentes, quando eles incluem coisas como o currículo de treinamento, quando eles incluem coisas como o processo de pensamento, eles compararam isso com a cadeia de pensamento básica. Então, esta primeira linha aqui, sem cadeia de pensamento, ou seja, apenas respostas básicas. E então, ICOT é integrado cadeia de pensamento, onde é uma cadeia de pensamento que foi treinada no modelo e parte do processo de resposta do modelo. Eles também têm essa técnica chamada de usar um token de pausa. Nós meio que pulamos isso mais cedo, mas
O token de pausa é essencialmente uma técnica de ter um espaço no processo de pensamento do modelo onde ele precisa, de certa forma, pausar e esperar. E então ele pode continuar pensando. E houve algumas pesquisas que sugerem que essa é uma maneira de obter respostas mais fortes ou para obter mais poder computacional dedicado ao problema, algo que eles mencionaram no artigo que eu não tinha encontrado antes, mas que era uma área interessante para explorar mais a fundo. Então, eles comparam isso com todas essas diferentes técnicas aqui, e eles afirmam no artigo que o modelo do coco supera muitas dessas outras técnicas. Eu acho que nos resultados deles isso não se encaixa para mim. E eu posso estar errado, mas ele realmente supera a cadeia de pensamento típica. Em alguns casos, na verdade, é menor. Neste primeiro caso, esse é um resultado estranho, eu diria. Eu não esperaria que a cadeia de pensamento superasse essas outras técnicas. Então, não estou totalmente certo do que está acontecendo ali. Mas o resto disso é comparável em alguns lugares e então supera significativamente a cadeia de pensamento típica em outros. Mas a outra coisa a destacar é que a abordagem da cadeia de pensamento integrada também funciona muito bem. Então, não necessariamente supera ou supera o modelo do coco na maioria dos casos aqui. Eles são comparáveis. Uma coisa que eu diria, no entanto, é que o modelo do coco tende a se sair melhor à medida que você chega a problemas mais complexos. Então, isso realmente sugere que talvez não tenhamos visto o verdadeiro área de especialização para essa estrutura é que você pode precisar chegar a problemas lógicos ainda mais difíceis, porque ele começa a se sair cada vez melhor à medida que o problema se torna mais difícil. Isso pode ser mais aplicável em campos com dados ou benchmarks difíceis. Uma outra coisa a destacar, no entanto, é que ele consegue obter essas respostas com bem menos tokens do que algumas das abordagens deles. Então, especialmente em relação às abordagens de cadeia de pensamento, realmente, então ele consegue economizar muito o uso de tokens ali. Então, dependendo do tipo de aplicações que você pode ter, você pode estar realmente tentando reduzir isso. Então, ele consegue ter esse tipo de redução, o que é bom. E eles falam bastante frequentemente sobre o número de pensamentos que são meio que necessários para que o modelo realmente se saia bem e, com base nos resultados que eles apresentam, parece que 3 é meio que o ponto de virada, onde ele realmente se sai muito, muito melhor do que outros sistemas. E assim, você pode ver que K, ser 3 plus e K, neste caso, é o número de pensamentos que o modelo pode ter nesse espaço de pensamento latente antes de ter que chegar a uma resposta. Você começa a se sair cada vez melhor, e então você meio que perde. Os ganhos meio que diminuem à medida que você ultrapassa 3. Neste caso, é interessante. 3 não é muito nesse caso. Pode acontecer bem rápido. E assim, ele meio que escala muito rápido e rapidamente ali, o que é interessante e meio promissor para o modelo também. E eu vou passar por um exemplo rápido, e assim você pode ver como isso funciona e como reduz possíveis respostas. Um benefício dessa técnica, como outras abordagens de cadeia de pensamento, é que ela consegue faça uma busca em estilo de largura primeiro, através dos possíveis resultados. Então ele consegue meio que olhar para muitos resultados paralelos diferentes ao mesmo tempo e a partir daí reduzir a possibilidade desses resultados. Isso foi retirado do artigo. Então eles têm um exemplo muito engraçado de, assim como todos esses diferentes termos de cada GRIMP, isso é um impulse, de cada WARP, isso é GELP use. E meio que continua criando esse gráfico lógico quase. E então perguntando, ok, se Alex é um corp, ou Alex é um corpus, ou um bumpus, ou seja lá o que for, essas palavras meio inventadas são. E o que eles percebem ao passar por isso é que uma cadeia de pensamento, na verdade, vai alucinar uma resposta aqui, ou vai alucinar uma relação entre duas dessas classes meio inventadas, e então chega a uma resposta incorreta, e então o modelo do coco, quando eles fazem passar com um pensamento, ele perde a resposta e não consegue obtê-la. Quando eles dão 2 pensamentos aqui, ele acha a resposta correta, e então, eles representam isso dentro de uma estrutura gráfica, onde olham para a probabilidade de cada previsão do modelo em cada etapa, quando eles usam os diferentes pensamentos. É um exemplo legal que eles analisam. Mas o que eles descobrem é que, quando restringem os pensamentos a um só, o modelo permanece amplo. Ele consegue dizer, ok, eu tenho essas 3 possibilidades que poderiam realmente ser a resposta ali. Eu tenho 0,33, 0,32 e 0,16. Então, não está realmente certo naquele primeiro passo. Mas então, assim que você permite que ele tenha 2 pensamentos e vá um passo adiante no espaço de estados desse problema específico, ele consegue rapidamente se concentrar no que considera ser a resposta certa. E assim, é um exemplo dessa técnica sendo capaz de operar e analisar muitas diferentes respostas possíveis em paralelo, o que é interessante aqui. E uma outra maneira que eles mostram isso é que eles realmente olham para a cumulativa probabilidade de cada um dos 3 principais valores que o modelo tem
para os primeiros pensamentos e depois para os segundos pensamentos. E então, o que está acontecendo aqui é que se você olhar para, basicamente, a probabilidade da melhor resposta, como se a resposta mais provável aqui é apenas em torno de 0,6, ou assim, sobre a 0 e a 1 ali. Então, quando você tem um pensamento, ele realmente não está tão certo de sua primeira escolha, e então, ao olhar para a acumulativa com o primeiro e o segundo não está tão certo, você fica em torno disso entre 0,8 e 0,1. Só quando você tem o terceiro, você chega ao topo aqui. Mas o que você percebe é que, na verdade, os gráficos começam a colapsar uns em direção aos outros, o que é outra maneira de dizer isso. Ele fica mais certo de sua primeira escolha, assim que você permite que ele tenha esse tipo de segundo pensamento. Processo. E então, essa tendência continua à medida que você permite que ele tenha mais de 2, mais de 3 pensamentos enquanto você continua, e então diminui, uma vez que chega nessa faixa de 3. Então, espero que isso faça sentido para o pessoal enquanto passamos por isso. O artigo é interessante porque é muito dedicado à segunda metade. Tudo isso gira em torno dessa explicação do espaço de estados e uma espécie de discussão, que é uma leitura interessante se o pessoal estiver curioso, para nos direcionar para mostrar o que aqui. Eu acho que, ao olharmos para isso, essa é uma técnica interessante. É realmente uma hipótese legal, na minha opinião, mas eu acho que, ao olhar para os resultados, isso realmente não se destaca como um vencedor claro. Em relação ao padrão de cadeia de pensamento, ele consegue superá-lo do ponto de vista do uso de tokens, mas, especialmente ao olhar para a cadeia de pensamento, não está vencendo em todos os aspectos. Então, na minha cabeça, isso é talvez uma alternativa à cadeia de pensamento integrada. Ainda é melhor do que a cadeia de pensamento padrão? Mas dito isso, também não é super fácil de usar isso você mesmo. Você poderia ter acesso ao modelo, potencialmente, mas a partir daí você tem que gerenciar o processo de inferência. Também. Então não é o modelo mais fácil de usar. Talvez, isso mude no próximo, pois o artigo é novo. Então, eles podem facilitar o acesso ao modelo. Mas entre esses dois, eu acho que isso é, da minha perspectiva, uma técnica interessante, que poderia ser usada em algumas circunstâncias, mas não é uma mudança de jogo imediata. Todo mundo deveria deixar a cadeia de pensamento e adotar esse novo método de cadeia de pensamento contínua, mas eu não ficaria surpreso se essa for uma área de pesquisa frutífera à medida que nos aproximamos de estados de problemas mais difíceis ou de tarefas potencialmente mais desafiadoras que estamos oferecendo. Eu consigo ver essa técnica começando a surgir como uma opção mais forte por lá. Então, é algo para se observar, mas não é algo para sair e implementar imediatamente, pelo menos da minha perspectiva. E isso é tudo que eu tenho para todo mundo hoje. Eu não sei se há alguma pergunta que podemos colocar no chat ou algo assim. Temos cerca de 5 minutos ou mais restantes no nosso tempo. Então, fiquem à vontade para deixar qualquer pergunta no chat, caso contrário. Eu vou ficar aqui por 1 minuto ou 2, se alguém tiver algum pensamento. E se não, então, muito obrigado a todos vocês. Eu aprecio a atenção. Espero que isso tenha sido interessante ao voltarmos do recesso. Estamos de volta à nossa programação regular. Então, teremos outra dessas sessões em 2 semanas. E estaremos de volta ao nosso processo normal à medida que avançamos. Então, obrigado a todos.